Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, depois de um hiato, estamos retomando as nossas entrevistas aqui no Jornal da Manhã com o comando de Danilo Magri, o Falando de Negócios. Danilo é diretor da LogMed e presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. E está conosco hoje nesta caminhada outra vez. Também quero dizer que nossa entrevistada hoje é a diretora administrativa e financeira do Colégio Inspire e também da futura faculdade da cidade de São José dos Campos, Rosilma da Costa. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Danilo. Bom dia, Rosilma. Bom dia, prazer tê-los aqui no Jornal da Manhã, retomando, falando de negócio, Danilo. Bom dia, Clemente. Pois é, estava com saudade de vocês, não me deixem mais tanto tempo fora do ar. E para você que está ouvindo, assim que possível, depois da tarde, entra no Jovem Pan, no YouTube, e vê esse estúdio novo que eles fizeram aqui, que ficou muito bonito. Parabéns, viu? A culpa foi do Eloy, viu, Danilo? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Na verdade, a gente ainda não está 100% o estúdio, mas é muito bom receber vocês aqui nesse novo espaço da Jovem Pan. E é isso mesmo que você falou, Danilo. Logo mais à tarde, Jovem Pan São José dos Campos, procura no nosso canal do YouTube. Vocês vão acompanhar com imagens, aí já vai dar para ver um pouquinho do estúdio novo. O legal também, Eloy, é que a Rosilma da Costa, ela pode, até aqui a pergunta que pode nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória e também do Colégio Inspire. Pelo jeito, a Rosilma foi radialista também, chegou aqui, né? Ô, Eloy, tudo bem? Quanto tempo? Há 30 anos. Não, é menos, bem menos. É isso, né, Eloy? Quando a gente fala o tempo, né, Eloy? É verdade, faz a conta, né? Exatamente. Não, mas é legal, eu já tive o prazer de trabalhar com a Rosilma, realmente Sim. Há uns bons anos atrás, na outra rádio que eu trabalhava. Sim. E é muito legal receber você hoje aqui, né, representando o Colégio Inspire, bacana demais. Seja bem-vinda, Rosilma. Já falei nos bastidores, falo novamente ao vivo agora. Muito obrigada. A nossa carreira ela é construída de oportunidades, né? E foi uma oportunidade também trabalhar em rádio, porque eu aprendi com os radialistas a ser comunicativa, né? Uma Sim. diretora administrativa também tem que saber falar, né, Danilo? Tem que saber conversar, negociar. Então eu trabalhei em muitos lugares aqui em São José dos Campos, mas a maior parte eu trabalhei em bancos. Então eu fui de estagiária a gerente geral. E em 2013, quando a igreja lança a campanha de construção do colégio... A igreja da cidade, A igreja da cidade lança essa campanha. Eu sou da igreja da cidade há 25 anos como membro. Eu me ofereci para administrar. Eu falei, nossa, eu posso fazer algo diferente do que ser... É também uma administradora de uma agência de banco, né? Você acaba administrando algo que não te pertence ali, mas você administra muito bem. E aí eu fui para esse desafio de mudar de banco para educação. E há 7 anos a gente está lá. E acho que está dando tudo certo, se eu estou lá ainda. Danilo, como desceu? Ótimo. Bom, Rosilma, obrigado por estrear aqui a nova temporada do Falando de Negócios. Eu que agradeço. A gente já conversou com outros profissionais da educação, a gente teve a oportunidade, né, em outras entrevistas. E a gente sempre fala aqui que o setor da educação foi um dos principais... impactados por essa pandemia. A gente ainda vai sentir o efeito disso nos próximos anos, né? Com essa criançada estudando de casa, a gente não sabe se todo mundo está na mesma página. Deve ter sido um desafio incrível para os colégios Sim. se prepararem para o online. A gente falou muito disso, né, do online. Agora a gente já olhando talvez uma terceira fase, a retomada para um presencial. Como é que você acha que fica o ensino nessa retomada? O online ele veio para ficar, os colégios eles vão migrar para um modelo híbrido ou tudo volta ao normal? Então, o híbrido foi uma grande surpresa, né? Os colégios tiveram que ter uma velocidade muito grande para se adequar. Eu acho que algumas mudanças vieram para ficar assim, né? Hoje, por exemplo, a gente tem as turmas presenciais com 35% dos alunos matriculados, mas muitas provas, por exemplo, são feitas no contraturno e online. Por quê? A gente aprendeu que isso funciona, que você não precisa perder tempo na aula para fazer prova. Então, eles aproveitam aquele tempo para ficar com os professores e estudarem. E aí, à tarde, por exemplo, minha filha estuda de manhã. À tarde, ela faz a prova. Então, antigamente, a gente nunca pensaria nisso. Mas aí, Rosilma, consegue avaliar bem o aluno online, fazendo prova, o professor em sala de aula, à distância? Como é que controla isso? Saber realmente como é que está aí a aplicação do aluno na atividade escolar?
Lá no nosso colégio a gente ensina por princípios, né? Então um dos princípios é caráter. Então a gente ensina o aluno que ele precisa ser verdadeiro com ele mesmo. Mas no momento da prova também é exigido que a câmera fique aberta, porque ali a gente tem então o professor, um monitor, o tempo todo olhando para as carinhas, né? E dá para perceber se ele está ali mexendo alguma coisa e tal, para orientar. Mas a gente trabalha bastante com essa coisa dele mesmo, cuidar do futuro dele. Ele precisa ter consciência que aquilo é bom para ele. Então, eu estou falando de alunos adolescentes, né? Os pequenos têm feito as provas lá na escola mesmo, presencial, a não ser aquele que optou 100% online. Para os pequenos, a gente manda um envelope impresso, porque aí é outra realidade. O pequenininho já não consegue ali no Google Forms, né, resolver a prova. O Colégio Inspira, então, ele é fundamental e também ensino médio? Na verdade, é educação infantil até ensino médio. E logo nós teremos o início da construção do nosso berçário. Vai ser 0 até sair para a faculdade. Legal, hein? São quantos alunos hoje no colégio? Nós temos 750 alunos de 4 a 17 anos, o que para nós foi uma surpresa muito grande, porque a gente cresceu o número de alunos após a pandemia. Nós realmente achamos que a gente ia perder. Eu lembro que eu coloquei uma meta assim, eu falava assim, olha, a meta é conseguir pelo menos o mesmo número que tinha em 2020, ali toda tensa, né? Achando que, na verdade, a gente fosse perder muito aluno, porque muita gente ficou desempregada, muita coisa aconteceu. E, para nossa surpresa, quando chega em janeiro, a gente já tinha passado, né? Rosilma, e você acha que esse aumento no número de alunos se deve ao quê? Olha, a primeira coisa que a gente identificou, a notícia da nossa velocidade da mudança do presencial para o online. Porque foi assim, em 15 de março a gente recebeu a notícia que ia fechar. Aí tinha um feriado, 19 de março, em São José, que era 19, e aí era a 20 era uma sexta, uma ponte. Nesses 3 dias antes do feriado, a nossa diretora pedagógica, o nome dela é Magnólia, ela passou uma noite treinando como que usava tudo, Classroom, Google Meet. E ela juntou os professores no nosso refeitório e falou assim, vocês vão aprender agora, porque segunda-feira, no dia 23, nós somos online. Então, assim, ela foi muito corajosa, os professores peitaram aquilo, e quando foi na segunda-feira, a gente tinha vídeo. Era uma coisa, assim, inacreditável. Então, lá em junho, tinha escola perguntando pra gente o que fazer, e a gente já estava dando aula online desde março. Então, essa coisa também, dessa velocidade, essa notícia andou pela cidade. Porque você tinha um vizinho que estava numa escola particular que não estava conseguindo. E aí falava assim, mas seu filho está estudando? Tá, lá no Espírito está tendo aula. E aí, assim, essa notícia rodou, acabou nos ajudando. Lógico. E a gente também usou mídia. A gente faz propaganda na Jovem Pan. A gente, né, Eloy, a gente faz propaganda também. Muita rede social. Mas, assim, acho que o que mais pegou, quando a gente entrevista, né, quem estava chegando, era isso. Não, o meu colega que trabalha comigo disse que o filho dele estudou o ano inteiro. Não, eu quero vir para essa escola, eu quero ver o que é isso. E lá são quantos professores? São 60 professores. São 100 funcionários no Inspire para... Teve que aumentar o número de funcionários, né, pós-pandemia. Porque hoje, numa sala de criança pequena, por exemplo, eu tenho que manter um monitor, uma auxiliar de professora, só olhando os que estão em casa. E a professora, ela fica, então, na sala, de frente para a câmera, que nem tá o Eloy aqui, pleno. Aí a gente ligou o computador, a câmera, a caixa de som. O aluno que está em casa, se ele tiver dúvida, ele fala, a gente escuta a voz dele dentro da sala de aula. Então, ele conversa com os colegas da sala, ele conversa com o professor conversa com os que estão ali, com os que estão em casa, e a monitora fica de olho ali nos pequenos para ver se está tudo bem em casa. Porque às vezes ele está com uma dúvida, ele está com a mãozinha levantada. Então, assim, aumentou o número de funcionários, gente, aumentou o custo com N tecnologia, coisas. né? A gente tinha uma internet, agora tem que ter 2, porque se uma cai, entra a outra. Segura. Realmente muda muita coisa, Sim. né? Eu vou te perguntar uma coisa, Rosilma, que você falou aí no meio da sua frase que me chamou a atenção. Você falou, a gente ensina por princípios. Sim. E em outra entrevista, eu já tive a oportunidade de conversar aqui também, eu percebi o seguinte, existiam as escolas de princípios.
Sim. Eu peguei uma fase que surgiu aquelas escolas somente voltada para vestibular. O aluno virou um número no outdoor, era só simulado. Se você não fosse um aluno de outdoor, não interessava para a escola. E aí eu percebo que isso cresceu uns 10, 15 anos, mas começa a cair de novo. E os princípios voltam de uma forma mais atualizada para a grade curricular. E o Colégio Inspire, estando, né, vinculado à Igreja da Cidade, quais são esses princípios? Quais matérias diferentes assim vocês acreditam que uma criança pode aprender e vai fazer diferença lá na frente? Eu já falo algumas: educação financeira, educação, inteligência emocional. Vocês têm coisas nesse sentido? Ela responde depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Está na hora do nosso intervalo, né, Eloy? Vamos lá. A hora. 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Danilo, com você. Bom, eu tinha perguntado, né, sobre a volta dos princípios à grade curricular, se vocês têm matérias nesse sentido, como é que está sendo essa retomada da grade curricular, olhando mais o indivíduo e menos o aluno outdoor. Só lembrando que hoje nossa entrevistada é a Rosilma Costa, é isso, né? Que é diretora da escola Inspire. Isso. Então, desde que a gente inaugurou o colégio em 2014, a nossa proposta sempre foi essa. O nosso sonho era formar o indivíduo de forma completa. Então, também na parte emocional dele, e sim, firmando ali o caráter, o princípio daquilo que realmente importa. Não vinculado à religião, mas a princípio. Então, os princípios são caráter, individualidade. Então, ele aprende ali que Deus criou cada indivíduo. Então, por isso, cada um é diferente e ninguém é melhor ou pior do que ninguém. E aí, com a pandemia, a gente percebeu que o nosso jeito de ser mais humano era o que realmente importava. Porque nessa situação, desde o ano passado, o lado emocional das crianças foi muito abalado. Então lá a gente trabalha com psicóloga, fazendo toda essa habilidade socioemocional da criança. Nós temos as orientadoras educacionais que conversam, que fazem planos de estudo, planos de vida com os adolescentes. Temos educação financeira, sim. Legal. Temos aula uma vez por semana de educação cristã. Então, tudo isso para formar um indivíduo completo. Nossos adolescentes já estão fazendo aquela internet das coisas. Nós temos também robótica, que é algo que amplia a lógica, né? O crescimento da criança, xadrez, música, tudo para que não fique só naquele acadêmico. O acadêmico é muito importante, a formação pedagógica da criança é super importante, é o principal de um colégio. Mas a gente sempre ofereceu essas outras coisas para que o aluno saia dali forte, para que ele chegue na faculdade com o caráter dele formado, ele saiba quem ele é, qual o posicionamento dele diante das diversidades desse mundo, que não está fácil. Dá até vontade de voltar a estudar? Dá. Aprender a internet das coisas? Eu lamento muito que eu não peguei uma escola como o Inspire, né? Meus filhos estão lá, eu tenho uma filha no 7º ano, um na primeira série do médio, e realmente, gente, é muito diferente oferecer um tipo de educação desse. E parece que vira faculdade também em breve, é isso? Então, nós estamos com um novo projeto. É uma nova empresa, Faculdade Cristã da Cidade, que vai ter o nome Faculdade da Cidade. Nós estamos abrindo, então, uma faculdade lá no mesmo prédio, vai funcionar à noite. Qual o objetivo dessa faculdade? Primeiro que naquela região, lá da Cambuí, não tem faculdade. Se vocês repararem bem em São José dos Campos, as faculdades ficaram mais para a região sul ou na beira da Dutra ali. Outra coisa, o nosso objetivo é que ela seja presencial, o que já não está muito acontecendo, as pessoas estão muito no EAD. Mas por que abrir uma faculdade presencial? Para justamente isso, lá o ambiente é tão bom que a gente quer que os adultos também vivam isso. E o nosso objetivo também é trazer aquele adulto que não fez faculdade, sabe? Que de repente está com a minha idade e não deu para estudar. Foi uma mãe que deixou tudo para cuidar dos filhos.
E aí a gente quer proporcionar um ambiente, então, mais adulto, com princípios também. E a gente vai começar, primeiramente, com pedagogia. E aí o nosso objetivo, então, é formar os nossos futuros professores do Inspire. E aí, imagina, durante o dia, esse aluno vai ter um laboratório ali, né? À disposição dele, que é o próprio Colégio Inspire. E a segunda faculdade que a gente vai começar é a administração de empresas. São os 2 primeiros cursos. Sim. Aí depois, né? Então nós vamos ter a visita do MEC agora, torçam por nós, né? Em junho. Em junho agora já. E aprovados pelo MEC já pode começar nesse ano mesmo? Então vai ser agora já no futuro presente praticamente, né? Se tudo der certo, tá né? Quase lá. Que legal. E a visita dessa vez vai ser virtual, né? O MEC mudou o processo. Virtual, entendi. Mas é bem difícil, sabe, gente? Então, a gente conta com a torcida de todo mundo. Olha, parabéns. Quando eu soube desse novo projeto, fiquei muito feliz, porque São José dos Campos ainda cabe, independente de região, na cidade ainda cabe faculdades. A gente tem aqui uma mão de obra muito até porque muita gente da região vem para cá também, né? Inclusive até do litoral norte, né? Exatamente. Então, coisa, né? Eu sempre fazendo pergunta, Giovanni, eu acabei te cortando. Eu queria, assim, a gente está falando sobre o colégio e tal, mas eu queria saber como é que surgiu essa vocação da igreja, da cidade, em pensar em educação em São José dos Campos, né? Porque, assim, a gente vê, uma escola às vezes nasce de uma professora que deu aula e sonhou, né? Quero ter a minha escola e tal. Como é que foi essa ligação, o porquê, né, desse caminho da educação? O nosso pastor, né, pastor Carlito Paz, é uma pessoa muito visionária. Então, já há alguns anos, muitos anos atrás, eles começaram com um pequeno grupo de pedagogos, professoras, orarem mesmo. Eles tinham um sonho, começou um sonho, porque eles falaram assim, pensavam assim, nós já pagamos escolas para os nossos filhos aqui, mas a gente sonha em ter um ensino diferenciado, um ensino por princípio, um ensino que tenha um propósito na vida daquela criança, naquela família também, não só pedagógico. E aí começou esse pequeno grupo, se reunia, sonhava, planejava e orava. E aí, ao saber desse sonho, o Shopping Vale Sul entrou com a doação, né? Acho que acompanhou durante alguns anos, tudo. E aí entrou com a doação do prédio. Aquele prédio foi construído em 5 meses. É inacreditável, ele tem 4.000 metros quadrados. Nossa. Em 5 meses ele levantou. Em 5 meses eles conseguiram fazer todo o plano e aprovar na supervisão de ensino. E eu mesma matriculei meu filho lá, antes de ser funcionária, sem ver o prédio pronto. Então, assim, foi a realização de um sonho mesmo. Impactar a vida... Isso há quanto tempo? Foi em 2013, a construção, em janeiro de 2014 começam as aulas. E eu matriculei meu filho em novembro de 2013, não tinha visto, não estava pronto ainda. E foi, então, a realização de um sonho. Impactar a vida dos estudantes também através da educação. Uma educação diferenciada. Já que você dirige, administra o Colégio Inspire, e você, logicamente, já passou por outras empresas como administradora, qual a sua avaliação quando se fala em colégio público, em colégios particulares e no Inspire? Qual é o diferencial de tudo isso, na sua opinião? Olha, eu voto na escola pública, né? Porque eu estudei em escola pública, inclusive aqui em São José. Então, quando eu chego numa escola pública, realmente meu coração fica apertado. Porque... na verdade, a gente não precisa de muito recurso, e o Brasil tem, mas precisa também de muita criatividade, de muito comprometimento. Realmente há uma diferença, né, muito grande. Eu não falo de escolas da prefeitura, tá, gente? Estou falando realmente de escolas estaduais. A nossa prefeitura, a nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade abençoada. As escolas municipais de São José, elas parecem muito, elas são como escolas particulares. Mas quando a gente olha para o estado, realmente... há muito o que melhorar, e eu acho que também a comunidade em volta da escola poderia ajudar, não só ficar esperando, sabe? Às vezes eu atendo pais que estão em condições financeiras difíceis e precisam tirar os filhos. E aí eles falam de colocar em escola pública com muita tristeza. Eu falo assim, bom, se eu tivesse colocado numa escola pública, eu iria nessa escola, ia me inteirar de tudo que precisa e também iria ajudar como mãe. Então, assim, é uma coisa que a gente também tem que assumir, não ficar só esperando... pelo governo, mas realmente é diferente. Danilo, a gente caminhando aqui para o final da entrevista aqui, do Falando de Negócios, fica à vontade para você
considerar aí o que você acha interessante aí, aproveitar bem a Rosilma, né, Eloy, que está aqui com a gente aqui hoje. Vamos explorar ao máximo aí para poder fechar o programa com chave de ouro aqui hoje, nessa reestreia do programa. Bom, eu queria lhe perguntar algo que realmente talvez seja divida opiniões. A gente teve recentemente o caso daquela aluna que fez homeschooling, passou em 5º lugar na USP e não pôde fazer porque isso não é uma prática aprovada pelo MEC, aí ela ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e ficou toda essa discussão se a educação brasileira é atrasada em relação a isso ou não. Queria saber a sua opinião sobre homeschooling. Para quem não sabe, eu queria explicar sobre isso também, é importante, em casa, né? Muita gente não sabe o que é o homeschooling. Queria que você, por favor, me explicasse o que seria isso. O homeschooling ele é aprovado nos Estados Unidos, é o próprio pai e a mãe ali aplicando os conteúdos, ensinando os filhos. Eu acho, Danilo, é a minha opinião, né? A opinião também lá do pessoal do colégio. O Brasil ainda não está preparado. Os nossos pais não estão preparados. A ver o que aconteceu com a pandemia. O que aconteceu quando os alunos chegaram em casa? Né? Os pais entraram em pânico. Eles amam as professoras agora. Por falta de informação e de conhecimento. Não, desespero mesmo, a criança né? O dia inteiro em casa. Aí as mães falam assim, como que você aguenta o meu filho e mais 19 na mesma sala? Então, elas começaram a entender que a professora realmente era um super-herói para conseguir controlar ali todas as crianças e alfabetizar, né? A nossa sala é pequena, 20 crianças sendo alfabetizadas ao mesmo tempo. E a mãe com ela entrou em desespero. Então, eu acho que é válido. Nós não somos contra, de jeito nenhum. Mas tem um longo caminho a ser percorrido pelo brasileiro para que ele mude totalmente a nossa cabeça, né? A gente vem lá o pessoal da década de 70 aqui, né, gente? A gente vem da carteira lá de madeira, da louça de giz. Sentavam 2 lá na carteira, né? É um caminho longo para mudar realmente a cabeça dos pais. Até porque, né, Rosilma, eu acho que para isso, por exemplo, a gente precisa de leitura, a gente precisa de atualização. Quer dizer, os pais precisam buscar isso para passar para os seus filhos, né? E isso o professor tem, né? Então, a pessoa do professor é muito importante numa sala de aula. E a pandemia, com certeza, mostrou isso claramente, né? Para vocês terem ideia, os nossos professores lá do Inspire, de 15 em 15 dias, eles passam por um treinamento. Semana sim, semana não, estão todos reunidos online agora, né? Treinando alguma coisa. Seja inteligência emocional, seja novas tecnologias, metodologias ativas. Tudo que tem de novidade a gente precisa ir passando porque a velocidade é muito grande. Agora pensa, o pai vai treinar para educar a criança, que hora se ele trabalha fora? O caso dessa aluna é exceção da exceção. Sim, né? Ela também provavelmente já tem um dom especial, né? Uma pessoa... Mas a gente não é contra, mas assim, por enquanto eu não consigo visualizar ainda no país. Muito bem. Quando nós falamos aqui educação, a coisa vai longe, é muito bom, né? Agora eu quero agradecer a você, Rosilma da Costa, do Colégio Inspire, por ter reestreado aqui o nosso programa Falando Negócios. A você, Danilo, seja sempre bem-vindo, o comando é todo seu. Bom, terça-feira que vem estamos de volta. E só queria deixar eu tenho uma amiga que chama Rafaela Caldi, ela estuda lá, acho que na 4ª série, 5ª. E ela falou, você vai entrevistar a Rosilma na terça? Eu falei, vou. Ela mande um beijo pra ela, ela é uma ótima diretora. A Rafaela é eu falo que é uma das minhas seguidoras. Isso, eu tenho as minhas seguidoras no colégio, eu vou passando no corredor, elas acenam, porque agora não pode mais abraçar, né? Antes a gente andava pelos corredores, eles corriam e abraçavam a gente, né? Os de 4 anos abraçavam as pernas, né? E agora eles sabem que não podem abraçar. Outra coisa também que eu queria ressaltar, né? Como as crianças, gente, elas aprendem direitinho. Você explica, né? Por exemplo, todos os protocolos. Eles dão um show lá no colégio, assim, de obediência aos protocolos, sabendo que é importante a gente preservar a saúde nesse momento. Muito obrigado, sucesso. Obrigada. Você sempre bem-vindo aqui à rádio, tá bom? Obrigada. A hora... 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.